Olá a todos, hoje é dia 3 de setembro de 2025 e acabou de ocorrer, já que estamos lá quase 12 horas à frente, uma parada militar gigante na capital chinesa, Beijing. Desde 2019 que não havia uma parada militar, que durante o tempo maoísta, por exemplo, era uma ocorrência anual. Essa parada militar celebrou o final da Segunda Guerra Mundial, 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial. Vou fazer algumas observações. Primeira observação, o resto do mundo, digamos assim, celebra dia 2 de setembro. Por quê? Foi o dia da rendição japonesa. Lembra vocês, a Segunda Guerra Mundial terminou na Europa em maio com a rendição nazista e a destruição da máquina de guerra nazista. A Alemanha foi ocupada metade pelos soviéticos, mais ou menos, metade pelos aliados dos Estados Unidos, Reino Unido e França, e depois acabou se desenvolvendo na Alemanha Ocidental e na Alemanha Oriental. No caso do Japão, não. O Japão se rendeu inteiro porque o Japão não foi invadido. O Japão se rendeu e a guerra acabou no dia 2 de setembro, porque o Japão sofreu as duas bombas nucleares Hiroshima e Nagasaki e, tão importante quanto, a invasão soviética da região da Manchúria, China, norte da China, que era ocupada pelo Japão. Esses dois eventos levou, então, ao final da Guerra do Pacífico e ao final da Segunda Guerra Mundial. Pois bem, a China chama a Segunda Guerra Mundial, oficialmente, da guerra contra a invasão japonesa e as forças fascistas. Tudo bem. A Rússia também chama, a União Soviética e a Rússia também chama a guerra, a grande guerra da mãe pátria, alguma coisa assim. Acontece que essa celebração de 80 anos do final da guerra pelo Partido Comunista Chinês, ou seja, pelo partido que domina a República Popular da China, eu vou usar um termo um pouco duro, é mentirosa. É mentirosa, porque não foi o Partido Comunista e nem foi a então República da China que venceu o Japão. Quem venceu o Japão foram os Estados Unidos da América. A guerra japonesa-chinesa de mais de 8 anos, terrível guerra japonesa-chinesa, foi concluída com a vitória americana sobre o Japão. E o que a China está comemorando é a vitória do Partido Comunista Chinês contra o Japão. Quem governava a República da China era o Partido Kuomintang, o Partido Nacionalista Chinês, que não é nem mencionado. Na verdade, o Partido Comunista, durante o período da Segunda Guerra Mundial, lutava mais contra o governo da China do que contra as forças japonesas. Isso é um fato. A República da China teve uma guerra duríssima, claro, duríssima, milhões e milhões de mortos, mas, ao contrário da França, por exemplo, não se rendeu, não se aliou com as forças de ocupação. A China sofreu terríveis consequências por ter ficado ereta contra o Japão. Mas, repito, as forças armadas chinesas, mesmo com a ajuda americana, não tinham a menor condição de derrotar os japoneses. Então, esta parada de celebração correta, 80 anos do final da guerra, ela é mentirosa no sentido de que ela não retrata o que ocorreu na história, né? Nós vivemos, lembra vocês? Não precisa nem lembrar, né? Nós vivemos tempos de guerra de informação. Tempos de narrativa, essa palavra que eu não gosto, mas que todo mundo usa, né? A narrativa do Partido Comunista Chinês é mentirosa. Sobre isso e sobre muitas outras coisas. Segunda observação, quem estava presente nessa parada militar? Parecia parada militar, lembra a todos nós, vocês jovens não assistiram, mas lembra o tempo da Guerra Fria, né? Depois vou mencionar sobre isso. Quem estava presente, os dois principais líderes homenageados juntos com a liderança chinesa, Xi Jinping, foram o líder russo, Vladimir Putin,
que está numa guerra terrível contra um país europeu, e o líder, acredite ou não, da Coreia do Norte, o senhor Kim Jong-un, o senhor Kim Jong-un, o terceiro líder da dinastia que controla a Coreia do Norte, a religião coreana, desde o final da Segunda Guerra Mundial. Além de outros, claro, outros líderes locais, outros líderes de países vizinhos, etc., Paquistão né, aliados da China. A liderança indiana não estava. E nenhuma liderança europeia, claro, e nem os Estados Unidos, nem o Canadá. O único país da Europa que eu entendi que foi é o líder Roberto Fico, da Eslováquia, que é um aliado do Putin. Então, esta parada foi uma parada de celebração como todas as paradas desde 1949, não é uma celebração de um evento, é a celebração do Partido Comunista Chinês. E lembro vocês, único no mundo, as forças, é uma parada militar, né? A China tem Exército, Marinha, Aeronáutica, Exército de Libertação Nacional, criado nos anos 20, pelas forças do Partido Comunista, tinham 20 mil homens no máximo, hoje são as maiores, as mais numerosas forças armadas do mundo, tem Exército, Marinha, Aeronáutica e a Polícia Militar. E ela passou por um processo, vem passando por um processo de modernização acelerado nos últimos 10 anos, talvez, ou pelo menos desde a chegada ao poder do atual líder Xi Jinping, em 2012, com criação de novas forças, uma força de informação, uma força nuclear mais separada das outras forças, uma força de outras, não sou especialista militar, mas esta parada serviu, como toda parada militar durante o tempo da Guerra Fria, de demonstrar a força militar chinesa, os mísseis, os tanques, e os analistas que eu pude checar hoje de manhã ficaram bastante impressionados com a força militar, com a modernidade dos armamentos chineses, mas não viram grandes diferenças. Claro, essas diferenças de criação de novas forças, essa criação de novos núcleos da força militar chinesa, passa por um processo, resultado, né, de um processo de modernização. Mas a grande questão que todos colocam é que uma coisa é a teoria, uma coisa é a demonstração de força, uma coisa é mostrar que a China está avançadíssima em termos de tudo, de mísseis, de drones, de submarino nuclear e etc. Outra coisa é ver como isso é empregue numa batalha. A última guerra que a China se envolveu foi em 1979 contra o Vietnã, e as Forças Armadas chinesas se saíram mal, muito mal. Foi um empate, por dizer assim. Olha o tamanho da China, olha o tamanho do Vietnã. Então, resumindo, né, tivemos agora, em 2025, a maior parada desde 2015. Em 2015 teve uma grande parada, a primeira parada militar desde que assumiu em 2012 a atual liderança chinesa. Tivemos em 2019 e agora estamos tendo em 2025, celebrando os 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial. A maior celebração chinesa, em geral, ocorre a 1º de outubro, que é o aniversário da Revolução Chinesa. Essas outras foram a 1º de outubro. Agora, este ano, para coincidir com os 80 anos, na verdade, em 2015 também foram os 70 anos do final da Segunda Guerra Mundial. Agora foram os 80 anos, esperando a maior parada que vai ter na história da humanidade, segundo eles dizem, 2049, quando se celebrará, se ainda for o caso, 100 anos da vitória do Partido Comunista Chinês na Guerra Civil contra o Partido Nacionalista e a criação da República Popular da China em 1º de outubro de 1949. Muito tempo até lá, né? Estamos em 25 até 49, muita água vai rolar embaixo da ponte, como se diz. Obrigado então e até a próxima.